Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos e que a luz de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo esteja chegando agora a você, a sua casa e a toda sua família. O programa Obreiros em Foco, uma vez mais, está aqui para bendecir aos terdes obreiros, obreiras, colaboradores, CPOs, discípulos, porque através deste programa você não solamente alimenta a sua fé, mas você coloca a sua fé em ação, nele momento de la oração, em que nós outros pedimos a Deus, haga-nos justiça, porque a pior coisa é a injustiça. Você sabia, obreiro? Você sabia, discípulos, que a injustiça é um espírito que angustia, que maltrata, que deixa a vida de um desordenada, mas há um espírito, o espírito de la justiça, que é o Espírito Santo. No final do programa, nós outros estaremos de rodilhas, vamos colocar nossas rodilhas no piso, será Equador de rodilha. Pido a todos que preparem uma sídia. Esta sídia representará o trono de la justiça e ponga nesta sídia uma Bíblia. Será ele próprio Deus aí sentado. E quando dobrarmos nossas rodilhas com nosso vaso com água e clamarmos, haga-nos justiça, ele enfermo será sanado. Corra a fotografia de um familiar, uma prenda de roupa, um documento, uma documentação que está em la justiça, corra em suas mãos, porque nele momento que uno clamar, ele Espírito de la justiça vendrá e vai aplastar o espírito de la injustiça. E se todos aqueles que estão acompanhando o programa querem participar deste propósito espiritual, você católico, você que tem ou não tem religião, você que é rico, que é pobre, você é famoso, você é anônimo, não importa quem é você. Você que está a hora do outro lado dizendo, pastor Jorge, eu necessito de la justiça de Deus, que Deus me ajude a sair desta tribulação que estou vivendo. Aponte aí nosso WhatsApp 099 895 9144. Vou repetir, aponte-lo com atenção. 099 895 9144. Você poderá, através de nosso WhatsApp, enviar seu nome e o nome da família. E você que está me vendo agora, ou me escutando por la rádio, ou por outro sistema de comunicação nosso, e você diga, pastor Jorge, eu sou um apartado, eu sou uma apartada, e eu quero regressar. Eu estranho estar com meu padre, estar na igreja, eu estranho estar na presença de Deus, pero não tenho força. Comunique-se com nós outros, porque temos esse trabalho aí, resgate em seu hogar. E todas as pessoas que han se comunicado, pedido ajuda, a ajuda espiritual ha chegado. Não vamos para condenar ou para juzgar, mas vamos para lhe ajudar a volver a los braços de seu Padre. Você que nos acompanha pela TV Universal, pela Rede Aleluia, pela Rádio Ecoantena 1030 AM, você que nos acompanha por Sonorama FM 103.7 e aqueles que nos acompanham pela rede social, Facebook, Obreiros Equador ou YouTube, Obreiros Equador Universal. Só gostaria de aclarar uma coisa. No momento da oração, você que está por Sonorama FM 103.7 e você que está por lá Ecoantena 1030 AM, você cambia para Facebook Obreiros Equador, vá na internet,
o YouTube, Obreiros Equador Universal, para que você participe da oração. Não será realizada por la rádio, mas por la internet, por nossa Facebook ou YouTube. Prepare um vaso com água. Vamos agora começar o programa mostrando a história de uma pessoa. Ela foi para o altar, actuou como um hijo, porque quando um hijo vai para o altar e põe no altar toda a sua vida, põe no altar todo o seu ser, é impossível que o hijo venga a quedar-se sem uma resposta. Presta atenção nesta história e já regresso com todos. Yo era una persona que no tenía ni para comer. Mis hijos dormían en colchoncitos viejos. Que mi familia sentía vergüenza de mí. Yo era una persona sufrida. Yo era una persona que no tenía ni para comer, ni para decir vivir, porque mi casa era una casa viejita de caña, el piso de tierra. Cuando llovía me mojaba. Yo no tuve ayuda de nadie. Ahora yo no tenía que comer, no tenía para dormir, mi familia no tenía. Mis hijos dormían en colchones viejos, en colchoncitos viejos. Yo tenía pensamiento de suicidarme porque no tenía una salida. Hasta ese punto llegué. Y de ver que mi familia sentía vergüenza de mí. Yo sentía vergüenza, que donde ellos me veían no me miraban a ver porque ellos no querían tener una hermana pobre como yo. Sentía odio, sentía vergüenza, sentía coraje. Yo de la nada lloraba. Yo de la nada de coraje, y así por una media cosa yo lloraba, de verme que no podía yo hacer nada con mi vida, ni con mi familia, ni poderlo sacar adelante a mis hijos. Mi esposo tenía el vicio del licor y del cigarrillo, entonces él nunca dejaba eso. Nosotros cuando él llegaba mareado, pues yo le hacía problema porque él no llevaba para la comida, sino que llegaba era sin nada. 10 años pasé así, de sufrimiento, enferma, de humillación. Pasé 10 años. Así vine yo a conocer la Iglesia Universal, por una invitación que me hizo mi papá. Comencé a buscar de Dios y Dios no me abandonó. Dios me extendió la mano y yo seguí, porque no es fácil la lucha, pero yo seguí, comencé a vencer, a seguir. Y así vine a conquistar las cosas que yo tengo en mi casa. Conquisté un trabajo y así con ese trabajo que yo tenía comencé yo a comprar lo que necesitaba de mis hijos. Una cama, un televisor, una cocina. Comencé poco a poco. Yo conquistaba muchas cosas en la iglesia que Dios me daba, pero yo seguía siendo la misma persona, mal genio, orgullosa, mentirosa. Y yo dije, yo no me voy a quedar fuera sin recibir el Espíritu Santo. Entonces, gracias a Dios, ya lo tengo, ya no soy esa María que era de antes. Yo no siento ese odio, ya no siento ese rencor, ya no siento nada. Ya antes yo me siento feliz de ver que mis hermanos todos me hablan, que yo les hablo a ellos y todo, ya no pasa nada. Ahora soy una hija de Dios. Ya no siento, en mi casa ya hay una paz, con mi esposo ya no peleamos, pues mi esposo dejó el vicio del alcohol, del cigarrillo, ya él no tiene nada de eso. En mi vida económica no me falta nada, yo tengo mi emprendimiento,
Mi esposo tiene su trabajo, mis hijos lo mismo, ellos también. No me falta nada. Yo conquisté mi casa, tengo para comer, yo como desayuno, almuerzo y merienda. Y lo más importante que yo tengo, aparte de que he conquistado todas las cosas, pues lo más importante que conquisté el Espíritu Santo. Es lo más maravilloso, lo más lindo que tengo en mi corazón. Saber que soy una hija de Dios. No me falta nada y no me va a faltar nada porque soy una hija de Dios. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @obrerosecuador. Veja que o prazer de nosso Senhor Jesus é que todos estejam no altar, que todos vivam com a vida no altar. Os verdadeiros ricos, eles estão no altar, porque seu Padre se encontra no altar. Quem é rico não se desvia do altar, não huye do altar, porque sabe que no altar se encontra todas as respostas, no altar se encontra o cumprimento de la promessa, e o altar é ventre que genera hijos fuertes. Deus genera hijos fuertes. Se você todavia não enviou seu nome e o nome de sua família para o momento de la oração de la justiça, você poderá enviar-nos através de nosso WhatsApp 099 895 9144. Você poderá enviar seu nome, o nome de toda sua família. E se você diga, pastor, eu estou angustiado, eu não tenho força para regressar à casa de Deus, que hago? Pida ajuda, pida auxílio através de nosso WhatsApp e haremos esse trabalho aí. Resgate em seu hogar. Vamos em seu hogar, não importa se és dele país ou fora dele país, porque a Igreja Universal está em vários países, em vários lugares, e a visita chegará em sua casa para que você possa ser bendecido. Gostaria de acordar que nele momento que de la oração, que vamos estar de rodilhas, você que nos acompanha por Sonorama FM 103.7, ou você que nos acompanha por Ecoantena 1030 AM, você deve sintonizar, por favor, deve entrar em Facebook Obreiros Equador ou de YouTube Obreiros Equador Universal, ou na TV Universal, ou quiçá na rede Aleluia, para que você pueda participar da oração. Vamos a uma pergunta e vamos responder esta pergunta à la luz da palavra de Deus. Hola a todos del programa Obreros en Foco. Soy Rubí Anchundia, obrera del Templo de la Fe. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuál es la clave para tener el nuevo nacimiento? De antemano le agradezco por su respuesta. Excelente pergunta, e que o Espírito Santo lhe bendiga mais e mais. É claro que para que uma pessoa seja bautizada no Espírito Santo, para que uma pessoa seja realmente hijos de Deus, é necessário que esteja disposto a livrar-se da velha criatura e viver em uma novidade de vida, e viver uma vida de acordo à la obediência à la palavra de Deus. Mire o que está escrito no livro de 2 de Coríntios,
capítulo 5, versículo 17. De modo que se alguno está em Cristo, de modo que se alguno está em Cristo. Quem está em Cristo? Aqueles que o aceitam como seu Salvador, como seu Rei. Nova criatura és. Porque eu não posso ser uma nova criatura, ou seja, filho de Deus, se eu não estou em Cristo. Quando eu estou em Cristo, quando eu determino que vou a obedecer e praticar a palavra de Deus. Ele habla, as coisas viejas passaram. Quando uno se bautiza em las águas, quando uno aceita a Jesus como seu Salvador, as coisas viejas passaram, as manias, os costumes, tudo que era malo passaram. E aqui que são hechas novas. Ou seja, Deus quer que uno haga coisas novas, coisas que agradam a Deus e deixe para trás as coisas velhas, ou seja, as coisas que antes nos alejavam, as coisas que antes nos hacía viver sem a proteção de Deus. Pense-lo em tudo isso. Vamos a mais uma história de uma pessoa que foi para o altar com um objetivo, ser filho de Deus. Porque este propósito que estamos vivendo, a hogueira santa de los hijos de Deus, tem dois objetivos: bendecir mais a los hijos de Deus, fortalecê-los, renová-los, e aqueles que não são hijos e querem ser hijos, tomar a possessão de los hijos, deve venir e subir no altar e hacer su prueba, su petição, que será levada ao Monte Calvário, donde Jesus entregou toda a sua vida para que eu, para que ustedes, para que todos puedan ter a oportunidade de ser hijo de Deus. Vamos a esta história de um que foi para o altar, e o altar mostrou que nele altar há poder para bendecir a los hijos de Deus e para transformar criaturas em hijos de Deus. Presta atenção. Yo vine a la Iglesia Universal con muchos problemas familiares, espirituales, económicos. Estaba pasando destrucción de hogar. Mi hogar estaba destruido, mis hijos estaban en el vicio del alcohol, económicamente estábamos mal. Cada vez la dueña de la casa llame al teléfono, le diga cuándo le van a dar del arriendo, cuándo, y uno no saber qué hacer, ¿no? En la salud, de un tiempo me detectaron que tenía cáncer. Entonces comenzaron a hacerme el tratamiento, estaba haciéndome la quimio. Entonces yo a través de la invitación que hicieron por la televisión de participar en la Iglesia Universal, entonces yo me acerqué a la iglesia, comenté con el pastor y me invitó a que participara los días martes, los días viernes y los días domingos. Así fue como empecé yo en la Iglesia Universal. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia fue más o menos en unas fechas que habían estado para entrar a la campaña de Israel. Entonces, más o menos en esas fechas que habían estado ya próximos para iniciar, yo llegué. Entonces, yo decido participar, viendo la situación de mis hijos, que estaban destruyéndose en el alcohol, destruyendo en los vicios, problemas en la universidad, en los estudios de ellos. Entonces yo decidí participar y así Dios fue abriendo las puertas. ¿Sí? Ni yo misma sé cómo pagamos el arriendo, y ahora ese mismo lugar, ese mismo departamento ya es propio de nosotros. Nosotros la compramos. Hoy en día mi salud está bien, gracias a Dios. En ese último diagnóstico que me dijeron que había perdido el tumor y el cáncer.
estoy bien, me encuentro bien, mis hijos están bien, mi hogar, mi esposo, estamos bien, gracias a Dios. Y la gracia que Dios me ha dado es el Espíritu Santo. Tener a Él es el tesoro más maravilloso que ha acontecido en mi vida. Hoy puedo decir que soy una hija de Dios. Principalmente tengo el Espíritu Santo y mi familia está bendecida con la salud, económicamente estamos bien, gracias a Dios. Hoy tengo paz, tengo tranquilidad, mis hijos están bendecidos, sobre todo tengo el Espíritu Santo, la gracia de Él. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Sempre Davi colocou a Deus como sua proteção. Sempre. Sempre Davi reconheceu que suas vitórias, que sua proteção venia de Deus. Quando iba para as batalhas, em muitas ocasiões, os inimigos eram 2, 3 vezes mais grandes e fortes. E Davi iba com seu exército, donde parecia que iba a ser um massacre, que Davi iba a morrer. E Davi era vencedor, porque Deus peleava com Davi. Deus iba à la batalha com Davi, porque Davi lo tinha como seu escudo, como sua proteção. Eu estava meditando obreiros, discípulos, CPOs e a todos. Salmo 27, versículo 1. Veja que hermoso és. Ele, Senhor, és mi luz e mi salvação. Mire lo que Deus era para Davi. A consideração que Davi tinha em relação a seu Deus. Ele, Senhor, és mi luz e mi salvação. A quem temerei? A quem ou a que temerei? A uma ameaça? A um problema? A uma mala notícia? Eu vou a temer a algo que estão dizendo que me vão prejudicar? A quem temerei? E muitas vezes uno tem um Deus tão grande, tão poderoso, e uma situação está lhe causando medo, e uma situação está lhe causando desesperação. A quem temerei? Ele, Senhor, és a fortaleza de minha vida. Ele sabia que toda a força e disposição que ele tinha não era carnal, era espiritual. Aquela ousadia, aquela certeza, Deus é comigo, era obra, nada mais, nada menos, do Espírito de Deus, que estava com Davi, que vivia em Davi. Aí, para terminar, lhe digo, de quem tendrei temor? Ou de quem tendrei medo? Ou seja, Davi não tinha medo dos gigantes, não tinha medo dos inimigos, Davi não tinha medo dos desafios que acontecia em sua vida. Cada desafio, cada prova, cada sacrifício hacía Davi mais forte. Pense-lo em tudo isso,
porque o Senhor é nossa luz e nossa salvação. Pense-lo em tudo isso. Nosso Deus e nosso querido e amado Padre, uma vez mais aqui estamos de rodilhas para pedir-te que ele, Senhor, haga justiça, a justiça que libera, que sana, que prospera, que abre portas que estão cerradas, a justiça que deshace toda maldição, a justiça que arranca este mal del hogar, de la família, del matrimônio. Ó Deus mío, nós outros clamamos e perguntamos: hasta quando esta injustiça quedará? Hasta quando esta injustiça maltratará a tu pueblo, a tu gente? Por isso, Deus mío, venga, haga-nos justiça, sana esta persona, abra as puertas, quita esta envidia, esta maldição, abre os caminhos que se encontram cerrados e hace deste pueblo um pueblo que tome possessão da justiça. Isso, minha amiga e meu amigo, diga a Deus: haga-me justiça. E Ele, neste momento, libera-te desta depressão, desta gana de morrer, libera-te deste vício maldito, sale deste corpo vício, e bendiga-me, Padre, este pueblo, e bendiga-me, Padre, esta nação. Ó Deus mío, que Ele, Senhor, guarde, que Ele, Senhor, proteja e bendiga todos tus servos. Bendiga essas obreiras, obreiros, colaboradores, CPOs, discípulos que estão em la fé. Padre mío, nós outros lhe agradecemos e estamos seguros que Ele, Senhor, já bendigo, em nome de Padre, de Hijo e do Espírito Santo. Bebamos da água, bebamos da justiça de Deus. Estou seguro que a justiça de Deus já foi hecha em sua vida. Gostaria de acordar a todos que amanhã, miércoles, estaremos em todas as igrejas universais do Reino de Deus, buscando a presença de Deus, edificando nossa vida espiritual. Aqui no Templo de la Fé, estaremos em vários horários: 7 da manhã, 10 da manhã, 12 do meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e a principal, 7 da noite, e na noite da salvação. Venga buscar para que Deus lhe bendiga e lhe dê força. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou você pode buscar uma igreja universal mais cerca a seu domicílio, porque estamos em la fé e estamos subindo no altar, porque os verdadeiros hijos de Deus sabem que no altar está a bendição. Não vá dormir, porque de aqui um rato há a oração 9h45 por la rádio e às 11 da noite. Sigamos na caminhada da fé com toda a força, às 11 em ponto, por Oromá TV em vivo, por Rede Aleluia, por la Rádio Equantena 1030 AM e por Sonorama FM 103.7. Às 11h30, às 11 da noite em vivo, e 15 minutos para a meia-noite, estaremos todos os pastores no altar e todos os pastores conectados em todo o país, membros, obreiros, pedindo a Deus que Deus bendiga esta nação, pedindo a Deus que se acuerde de seus hijos e bendiga a seus hijos. Que Deus me los bendiga a todos e amanhã volveremos com todos. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar,
orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.